Não se engane. Porque está aqui um homem do Deus vivo, que muito tem nos abençoado. E às vezes a gente brinca um com o outro, né? A gente se entende. Amém. E a gente se entende. E é por isso que esse grande homem de Deus vai trazer sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, palavras proféticas que vão abrir portas para que a gente possa conquistar e desbravar nessa terra. Pai, eu te apresento a vida do teu servo neste momento. Ser com ele, Senhor. Transmita a tua palavra e enche-o da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, igreja, mais uma vez. Aleluia. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria, uma vez mais, poder assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida do nosso bispo, Rogério Rocha, pela confiança a nós concedida, pelo privilégio que temos de poder estar nesse lugar, consciente da grande responsabilidade que temos de estar ministrando a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Eu sei que eu não estou diante de qualquer povo, de qualquer pessoa, mas eu estou diante da igreja do Deus vivo. Um povo que a cada dia tem buscado lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro, porque um dia nós iremos morar no céu de glória. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Toque na pessoa que está do seu lado e pergunte: você está pronta? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo de número 41. Nós iremos ler do verso 41 até o versículo de número 50. É um texto muito conhecido. E para essa aplicação, nessa noite, eu tomei a liberdade de dar um tema. E o tema, na verdade, é uma interrogação. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: aonde está Jesus? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, está ele entre os seus companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os seus parentes, entre os seus conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Verso 46 vai dizer: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Verso 47 vai dizer: todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Ele respondeu: por que estão a me procurar? Não sabeis que me cumpre estar na casa do meu pai? Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Uma vez mais eu te peço, fala, Senhor, aos nossos corações, porque nós não viemos aqui ouvir a voz do Vitor, porque o Vitor nada tem a oferecer, mas nós viemos aqui ouvir a sua voz. Então te dizemos, Senhor, te falamos, Senhor, fala, porque os teus servos ouvem. Queridos irmãos, esse texto ele é muito conhecido, ele é muito interessante, muito profundo, porque a parte que nós acabamos de ler, ele vai trazer a narrativa daquele acontecimento que ocorria, que era a comemoração da Páscoa, uma vez ao ano, e o texto vai dizer que os pais de Jesus, na verdade, o povo, eles subiam até Jerusalém para a comemoração da Páscoa ali, era um ato que eles tinham, um rito que eles tinham. Só que é interessante nós observarmos que essa história, não apenas a história da Páscoa, mas toda a história que está envolta
na história de Jesus Cristo, todos os elementos, os fatos que estão envoltos na história de Jesus Cristo, na verdade, ele vai ele tem alguns pontos, e um deles é quando o anjo do Senhor, ele aparece para Maria e para José, na sequência, e ele fala assim: Maria, está sendo gerado em você algo que é do Espírito Santo. É interessante observar que quando o anjo do Senhor aparece para Maria e depois ele fala para José: não temas em receber Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Talvez na percepção de Maria, que estava talvez levando uma vida comum, como muitos de nós, trabalhando, vivendo no meio da sua família, no meio dos seus amigos, vivendo a sua vida cotidiana, talvez na cabeça de Maria, naquele momento ali, Deus, ele olhou para ela e a vocacionou. Mas não foi isso. Mas o primeiro ponto em destaque é que quando o anjo ele aparece para Maria, ele fala: está sendo gerado em você algo do Espírito Santo. Seja uma vez mais nessa noite boca de Deus e fala para alguém: o que está sendo gerado na sua família é do Espírito Santo. O que está sendo gerado dentro do seu coração, os seus projetos, os seus sonhos, são do Espírito Santo. O que está sendo gerado na sua vida profissional, ministerial, é do Espírito Santo. Você pode até não entender isso. Maria poderia não conseguir dimensionar a amplitude disso. E talvez naquele momento que o anjo do Senhor ele aparece para Maria, eu quero dizer que haverá um momento, se esse momento já não chegou e muitos de nós estivemos desapercebidos, haverá um momento em que o anjo do Senhor ele vai aparecer para você. Eu estou pregando por analogia, porque eu tenho certeza que eu estou pregando para um povo inteligente. Ele vai aparecer para você, ele vai dizer assim: ei, está sendo gerado em você é do Espírito Santo. Mas só que quando ele fala que está sendo gerado, é para você entender, porque na verdade não foi gerado no momento que o anjo falou com Maria. Pastor, que história é essa? Você já começou a ministração com heresia? Não. Na verdade, quando Maria ainda estava informe, antes de ser fecundada no ventre da mãe, quando estava na primeira corrida ali com mais de 100 milhões ou 200 milhões de competidores, eu sei que você está me entendendo, o Senhor falou assim: é você, Maria, vai! Eu vou mudar o nome, antes de você ser fecundado e gerado no ventre da tua mãe, o Senhor falou: é você, vai! E o Senhor ele não ficou brincando de alegoria, dizendo: agora o que é que eu vou fazer com ele, com ela, não. Ele falou: vai, porque já tem um propósito para você. Vai, porque já tem uma história construída para você. Vai, porque o caminho é sucesso. Pastor, como o senhor afirma que é sucesso? Porque o Deus que te gerou, ele não perde uma batalha. Ele sabe o que faz. Muitas das vezes você pode até ter entrado aqui, ou muitos cultos, dizendo: eu estou perdido. Tá, na sua cabeça você está perdido. Na sua cabeça você está perdendo tempo. Na sua cabeça você passou da sua história. Mas na cabeça de Deus você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Pastor, eu estou sendo moído. Faz parte do processo. Fala com a pessoa que está do seu lado: você vai chegar. Foi Ele que te formou. Já foi gerado no seu coração. O diabo ele pode até dizer que não vai dar certo, mas só que é interessante que aí começa a história de Maria. O tema central da mensagem não é esse, mas eu não podia deixar passar batido. Então, agora vem Maria, junto com seu marido, junto com José, com seu filho, Jesus com 12 anos, com seu esposo. Eles estão a subir para Jerusalém. E o texto é interessante que ele vai dizer: conforme era o costume. Então, todos os anos, eles iam para Jerusalém cumprir um. Não há nada de mal em haver um costume. O problema é só haver o costume. Não há problema ir a Jerusalém, porque já há uma cultura de ir a Jerusalém. O problema é ir a Jerusalém apenas pela cultura. Pastor, o que o senhor está dizendo? O problema não tem problema nenhum de você vir ao templo.
Não tem problema nenhum você ir à igreja. O problema é apenas você ir, porque é um hábito. Eu não tenho mais nada para fazer domingo à noite. Assim, o meu horário está marcado, eu vou lá na IBR. Deus não está procurando pessoas que preservam apenas uma cultura, mas Deus está buscando pessoas que entendem que estão cumprindo algo para encontrar com o Rei da Glória em Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus! Eles estavam cumprindo uma cultura. O povo estava indo, todos os anos eles faziam a mesma coisa. Vão para Jerusalém, é uma maravilha, eles vão cantando, estão felizes, estão adorando. Tem tanta gente adorando e nem sabe quem eles estão adorando. Estão indo para Jerusalém. E uma coisa interessante é que quando eles vão a Jerusalém, até que na ida, eles cumprem bem a cultura. Eles colocam as crianças na frente, Jesus estava na frente. Fala com alguém que está do seu lado. Jesus estava na frente. E eles foram seguindo. Mas o problema é que eles estavam apenas seguindo Jesus como que Jesus fosse uma cultura e um amuleto. Fala, não adianta Jesus estar na frente apenas. Fala. Eu preciso dar o controle para ele. Senão não tem jeito. Eles vão para Jerusalém. Estão seguindo o ritual deles, está todo mundo celebrando. O texto fala que eles chegam em Jerusalém, aquela festa maravilhosa. Eu fico até imaginando eles fazendo aquele network, sabe? Agora eu vou crescer mais. Eu vou ampliar os meus negócios e ali. E Jesus, eu quero lá saber de Jesus, eu vou crescer. Eu vou ser um sucesso. Fale com alguém que está do seu lado, o verdadeiro sucesso é ser aquilo que Deus quer que você seja. Senão você vai ser um fracassado. Mas, pastor, eu sou bilionário. Há uma história de muitos anos atrás de um bilionário, eu não me lembro o nome agora, ele tinha algo em torno de 6 ou 7 bilhões. E por um azar, na estratégia de aplicação na bolsa, ele perdeu algo em torno de 2 bilhões da sua fortuna. Ainda restou algo em torno de 4 bilhões e meio, eu me lembro vagamente a história. E vai dizer essa história, que é real, que ele vai para uma estação de trem e se mata. Porque ele falou, eu fracassei porque eu fiz uma aplicação errada. Fale com alguém que está do seu lado, quem é seu Deus? É Mamon? Ele que está governando sua vida? Pastor, o senhor veio aqui pregar a teoria da pobreza? Não, eu vim aqui dizer para você que você precisa viver uma metanoia. E ser sucesso é ser aquilo que Deus quer que você seja, senão apenas seremos um clube caminhando para o inferno. Não tem outra coisa a dizer. Então eles, seguindo a cultura, estão indo para Jerusalém. A festa está boa, estão comendo, estão bebendo. Que maravilha! Todos felizes. As pessoas estão para lá e para cá, o tempo passa. Eles falam, e aí, como é que está a festa? Ah, que coisa boa. Ganhei mais 10 clientes, que coisa boa. Consegui comprar uma casa na promoção. Não tem problema nisso, irmãos. O problema é a mentalidade. A cultura do reino precisa estar impregnada em nós. Não é a cultura do século presente. E aí eles estão, como é que está? E o tempo passa, eles agora falam, acabou a festa. E o povo vem todo feliz. A minha empresa vai crescer 10% e vai aquilo. E o tempo passa. E quando eles chegam no meio do caminho, José e Maria, eles falam, está faltando alguém. Está faltando quem? Está faltando Jesus. Aí eles começam a ir no meio do povo. O texto está dizendo, né? Heresia não está escrito, você leu. Eles vão lá no meio dos vizinhos, dos amigos, eles falam, cadê Jesus? Eles falam, Jesus? Estou parafraseando. Que Jesus? Jesus, ele foi na nossa frente na ida. Aí eles estão dizendo assim, tinha um menino na frente, mas era Jesus? Para mim não tinha representatividade nenhuma. Era Jesus que estava na frente. Para mim não serviu de nada. Ele era Jesus, ele estava com a gente, ele subiu com a gente para Jerusalém. Ele não está aí, não. Mas vocês não estão sentindo falta de Jesus? Para que Jesus eu estou crescendo? Para que Jesus eu sou um sucesso? Para que Jesus eu estou mudando de casa, de carro? Eu não preciso de Jesus. O mundo
está sendo enganado, porque a Bíblia diz que o mundo dorme no maligno. O príncipe desse século está cegando o entendimento. E a Bíblia vai dizer, se possível for, até dos escolhidos. E eles estão indo, eu não preciso de Jesus. Eu tenho Tesla, azul. Misericórdia. Eu tenho Tesla azul. Então, eles não estão sentindo falta de Jesus. Aí eles vão lá nos parentes e falam, vocês não estão percebendo que Jesus não está com a gente? E Jesus? Está tudo muito bem aqui, nós estamos bem. Você pode até levar uma vida sem Jesus. Há um jargão que falam que você pode viver sem Jesus. O problema é morrer sem Jesus. As pessoas estão vivendo sem Jesus, estão construindo muitas torres, estão construindo muitos prédios, estão enriquecendo e não há problema nisso, estão dizendo, eu sou o meu Deus, eu sou o meu Senhor. E a Babel, ela cai, porque Deus, ele não admite que a glória dele seja dividida com ninguém. E quando eles estão voltando, ninguém percebe Jesus. E quando falam de Jesus, Jesus já não é mais importante. Mas só que a Bíblia vai dizer que aquelas virgens estavam ali, 5 prudentes e 5 loucas. Algumas estavam vendendo, comprando, vivendo a sua vida numa boa. Acabou o azeite, a lamparina estava apagando. Mas para que azeite? Se eu tenho dinheiro? Para que azeite? Se eu tenho bem? Toca na pessoa que está do seu lado e diz, mas num determinado tempo, nós vamos ouvir uma voz. A voz diz, aí veio o noivo. Salare vende que ande cachuí, ande que andalei. Aleluia. É real, a Bíblia diz que os céus vão se abrir e nós iremos ouvir a voz do Filho do Homem vindo na nuvem com grande poder e glória, dizendo, vinde benditos do meu Pai, receber por herança o que vos foi preparado desde a fundação do mundo, porque vocês não negociaram a fé, vocês não abriram mão da verdade, da mensagem da cruz, vocês não trocaram Jesus por Baal. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eles voltam para Jerusalém. Eles falam, vocês não precisam de Jesus? Nós precisamos de Jesus. O texto vai dizer que eles voltam para Jerusalém. E eles começam a procurar Jesus. Os outros seguiram sem Jesus. Tem muita gente que está escolhendo seguir sem Jesus. Viver uma vida dissoluta, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o Rei da Glória. E eles estão voltando. Eles estão voltando de Jerusalém. Agora há uma grande multidão voltando de Jerusalém, sem a presença de Jesus. Estou pregando por analogia. Há uma grande multidão voltando de Jerusalém. Eles festejaram, fizeram negociatas. Acharam que estavam enganando os outros, mas estavam enganando a eles mesmos. Agora eles estão voltando para as suas vidas sem a presença de Jesus. Como é que está a sua vida? Como é que estão os dias? Você está conseguindo perceber se Jesus, ele está contigo ou se você trocou Jesus por outras coisas? Pastor, você veio aqui me condenar? Não! Eu faço essa pergunta todos os dias.
Eu me lembro quando eu era adolescente, a minha oração era quando eu lembrava de Romanos 12:2, a gente falava: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A minha oração era: Senhor, não me permita me conformar, não me permita tomar a forma desse mundo, não me permita barganhar com o Evangelho, não me permita viver o Evangelho de tudo pode, tudo vale, tudo tem. Depois que os anos passaram, a minha oração foi: Senhor, será que eu já tomei a forma e não percebi? Será que eu estou buscando um jeitinho para as coisas? Me arredondando daqui e dali? Fala com a pessoa que está do seu lado: você está tomando a forma? De quem? Fala: há uma forma para você. Há uma forma melhor para você. Quando Jesus falou vai, quando Deus falou vai no momento da fecundação, Ele falou: já tem uma forma para você. Já há uma vontade para você boa, perfeita, agradável, é sucesso, é vitória, mas você vai ter que renunciar a algumas coisas. O caminho é estreito, não dá para entrar com bagagem. A Bíblia vai dizer que o reino dos céus é tomado à força. Tem muitas pessoas que estão dizendo: não, eu estou descendo sem Jesus, porque Ele pediu para eu vender tudo. Estou parafraseando o jovem rico. Ele mandou eu vender tudo. Não, na verdade, Jesus está dizendo assim, ó: mude a sua mentalidade. Nós estamos nas últimas horas, nos últimos tempos. As pessoas não estão percebendo e eles estão seguindo. Pastor, e o que está acontecendo? Famílias destruídas, projetos não estão sendo concluídos, sonhos aniquilados. Dr. Monroe, ele dizia que o lugar mais rico desse mundo é o cemitério, porque no cemitério tem muitas histórias que não foram contadas, muitos sonhos que não foram realizados, muitos livros que não foram escritos, muitas famílias que não foram preservadas. A minha oração é que nós morramos vazios. Pastor, vazio de quê? Vazio de todos os sonhos que nós temos. Por quê, pastor? Porque eu creio que eles serão realizados em Cristo Jesus. O meu sonho é que nós morramos sem nenhuma ideia de livros, porque todos os livros que Deus colocou no seu coração para escrever sejam escritos para a glória dele. Meu desejo é que a igreja do Senhor, muitos morram sem nenhuma inspiração de compor louvores, porque todas as inspirações foram escritas e vidas abençoadas, e através do seu louvor, da sua iluminação, vidas foram arrancadas do inferno e levadas para o céu de glória. A minha oração é que a igreja do Senhor, cujo qual nós fazemos parte, entendamos, que nós venhamos a entender que nós somos peregrinos nessa terra. E a Bíblia vai dizer que aqueles que esperam em Deus apenas nessa vida é um dos mais miseráveis dos homens. Mas as pessoas estão dizendo: não, há uma promessa para mim. Chegou aqui alguém que disse que vai transformar pedra em pão, e eu estou cheio de fome. Chegou aqui alguém que disse que vai me dar todos os reinos desse mundo. O reino é desse mundo, mas a promessa de Deus para você não é nesse mundo. O diabo, ele pode dar muitas coisas para as pessoas, mas é neste mundo. Fale para alguém: você não é desse mundo. Você é uma tricotomia. Pastor, esse negócio come com quê? Você é espírito, alma e corpo. Você não é corpo, alma e espírito. Pastor, o que muda? Se você é corpo, a sua essência é corpo. Você é espírito. A sua essência é espírito. A Bíblia vai dizer que quando Deus ele formou o homem, Ele não formou o homem quando criou o boneco de barro. Quando Ele criou o boneco de barro, Ele soprou o homem que tinha sido criado.
Por isso que a Bíblia vai dizer que o corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma é essa que dá ciência, que dá o entendimento do que é pecado, céu, inferno, tristeza, raiva, dor. É essa que vai passar pelo juízo, pelo julgamento. Mas eu quero te dizer, você é espírito. Por isso que quando nós estamos trilhando para um caminho diferente, mesmo não querendo ouvir a voz de Deus, o Espírito de Deus que é santo comunica no teu espírito através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, e ele começa a falar com você, e você fala, eu não quero ouvir isso, mas ele vai dizer assim para mim e para você, você não tem como negar, sou eu, o Espírito Santo, ele é irresistível. Por mais que você não queira ouvir, você pode arrancar os seus tímpanos, mas ele vai falar lá no teu espírito, dizendo, você é meu, eu te criei, eu te gerei, você é um sucesso, você não vai fracassar, o príncipe desse século não vai ganhar você, porque você é meu, aleluia. Aí alguns estão dizendo, não, eu vim para Portugal, ou eu sou de Portugal, tenho a minha vida boa, faço o que eu quero. Lê do engano. Fala com alguém aí. Existem duas vontades de Deus. Uma permissiva e a outra absoluta. A Bíblia vai dizer que havia um homem cujo qual Deus usou alguém para dizer para ele, me falha o nome aqui agora, dizendo, ó, põe a sua casa em ordem, porque nessa noite vão pedir a sua alma. Aí ele virou e falou assim, Senhor, eu não quero morrer agora. Ainda tenho muita coisa para viver. Aí a Bíblia vai dizer que Deus acrescentou para ele mais 15 anos. Diga, vontade permissiva. Deus não perdeu o controle. Mas só que a Bíblia vai dizer de um outro homem chamado Jonas. Deus falou assim, Jonas, você vai para? Você vai para? Ele falou, não, eu vou para Tarsis. Aí Deus falou para ele o que está falando para alguns aqui. Quem é você para decidir alguma coisa? Quem é o servo para mandar no Senhor? Ah, mas eu estou decidindo até agora. Você está na vontade permissiva, meu irmão. Você está brincando com perigo. Porque da mão do diabo, Deus te tira. E da mão de Deus, quem vai te tirar? Quem é o valente que vai se colocar diante do grande eu sou, dizendo, eu vou tirar ele daí? Aí Deus vai dizer assim, agora o tratamento dele é exclusivo, é personalité. Jonas falou, não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Aí Deus falou, tá bom, tem um tratamento especial para você. Ele entra no barco, se esconde, paga a passagem. Tem gente que está pagando para ir para o lugar errado. Misericórdia. E ainda está atrasando a vida dos outros. Fala com alguém, é a sua rebeldia. Está prejudicando alguém. Ele entra no barco, irmãos. Misericórdia. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Ele entra no barco. A tribulação quase vai a pique. Todo mundo começa a jogar suas cargas fora. Por causa do fujão. Eu não vou para Nínive. Aí o Espírito Santo, eu estou parafraseando, eu sei que era no Antigo Testamento, Deus, ele fala com ele, você está doido, rapaz? Fui eu que criei a boca, os olhos. O seu pensamento fui eu que te dei. Os sonhos que você tem corroboram com a minha vontade. Aí Deus fala para ele, não, você vai sim. Eu não vou, vai sim. Senhor, como eu vou? Eu estou no meio do mar. Fala com alguém que está do seu lado. Tem um transporte especial para você. Se a vontade é absoluta, meu irmão, nem que seja de transporte especial, você vai voltar para o centro da vontade de Deus. A consequência é que alguns vão ter prejuízos por causa de você. Então, em nome de Jesus, para de dar prejuízo aos outros e vem logo para a vontade do Eterno.
O tempo está passando, irmãos. Você não está conseguindo entender isso? O povo está brincando com Deus. Estão presos em todos os prazeres momentâneos. E Deus colocou em você a palavra. Deus está chamando você, Isaías, Jeremias, Moisés. É muito bonito olhar para a Bíblia e ver essas histórias. Estou parafraseando. Deus quer que você escreva a sua história, que eu escreva a minha história. E essa história não pode ser de fracasso. Tem muito Sansão que estão com os olhos vazados, porque não estão querendo obedecer à voz de Deus. Mas mesmo com os olhos vazados, e não vai ser assim em nome de Jesus. O cabelo vai crescer, você vai se colocar entre as pilastras, você vai rogar por misericórdia, e Deus vai dizer, eu estou aqui porque eu te amo. O texto vai dizer que eles voltaram para Jerusalém e começaram a procurar Jesus. Foram em tudo quanto é canto. Jesus está aí. Onde está Jesus? Imagina agora alguém desesperado, vendo que passou muito tempo sem ele, até que eles vão para o templo. Eles vão para a casa do Pai. Eles chegam lá e falam assim, o que você fez conosco? Você sabia que nós estávamos te procurando? Eu fico imaginando Jesus. Estou parafraseando, irmão. Jesus olhando para eles e falando, eu fiz com vocês? Eu fiquei no mesmo lugar, foi vocês que mudaram. Eu continuei na casa. Eu não saí da casa em nenhum momento. Vocês que me tinham dentro da casa, mas os olhos de vocês estavam vedados. Jesus nunca saiu da casa, meu irmão. Ele permanece na casa. Às vezes na correria do dia a dia, Jesus está ali no canto esperando uma oportunidade, e a gente vai procurando Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? E toma decisões erradas, cadê Jesus? E Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Mas a gente não consegue enxergar Jesus dentro da casa, aleluia. E ele falou, eu estou aqui dentro da casa, eu estou em Jerusalém, eu estou na casa do meu Pai. E eles falam, Jesus, nós te procuramos em tantos lugares, coloca-se de pé, por gentileza. Nós te procuramos em tantos lugares, nós fizemos tantas coisas. Sabe qual é o problema, meu irmão? É que muitas das vezes a gente prefere dar ouvido a tantas vozes. A gente quer fazer tantas coisas, tantas alegorias. A gente quer tanto oba-oba, chamada de atenção. A gente quer ver alguém que pula da cambalhota, para a gente achar que a presença de Deus está ali. E o Espírito Santo está dizendo, eu estou aqui, ó. E Ele está com gemidos inexprimíveis, dizendo, eu estou aqui. Eu continuo na casa. Pastor, onde que é essa casa? Coloque a mão no seu coração. Aí está a casa. Ele continua aí. Pastor, como é que o senhor afirma isso? A Bíblia vai dizer que Jesus disse, eu vou para o Pai. Mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador que estará convosco todos os dias. Vocês não estarão só. Eu continuarei olhando e vendo vocês, esperando a oportunidade para tratar a casa. Mas, pastor, o senhor não sabe o quão espedaçado eu sou e estou. Pastor, o senhor não sabe, pastor, como tem sido a minha jornada, a minha caminhada, os meus dias. Pastor, será que ele ainda está aqui dentro? Ele está aqui, queridos, não é porque nós somos bons, não é isso. Ele está aqui não é porque nós somos os melhores, não. Ele está aqui porque Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele nos fez. Curve sua cabeça.
Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Tu estás nesse lugar, Senhor. Nós começamos essa ministração perguntando aonde estava Jesus. Senhor, nós temos vivido tantos tempos, Senhor, de tristeza, de tribulação. Nós temos vivido dias maus, Senhor. O diabo tem enganado a muitos. O diabo tem se levantado de uma forma, Senhor Deus, feroz. E tem destruído sonhos, tem destruído planos, Senhor. Mas nós somos a Sua igreja, Senhor. Nós somos o Seu povo. A Tua palavra diz que o Senhor nos formou, Senhor, conforme a Sua imagem, conforme a Sua semelhança. Nós não éramos nada, mas o Senhor teve misericórdia de nós. A Tua palavra diz que o Senhor nos fez conforme a Sua imagem, a Sua semelhança, externando o Seu profundo amor. Então nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos